Glória a Deus. Então vamos lá, abra sua Bíblia aí agora em Cântico dos Cânticos. E a gente está numa série de exposições no livro de Cânticos, qual esse será o nosso segundo sermão. O livro de Cânticos, ele está organizado em 5 grandes sermões, 5 grandes canções de amor. E canções de amor, elas estão dentro da Bíblia, a relação de amor de um homem por uma mulher, apaixonados um pelo outro, no desejo de curtir um ao outro, de ter prazer na relação, no contato, no olhar, no desejo, no físico, no casamento. É uma beleza que está na Bíblia. E ela é ali, assim como acontece na cultura dos homens, a gente revela o nosso amor, não somente com as palavras com que a gente diz, mas a gente revela o nosso amor com a maneira que a gente comunica. E historicamente, quando a gente acha que as palavras não são suficientes para revelar o mais profundo do coração, a gente canta, a gente faz poesia, para revelar a profundidade dos nossos sentimentos, a profundidade dos nossos mais profundos afetos. E o livro de Cânticos são canções de amor na Bíblia, de uma mulher apaixonada, Sulamita, por um homem apaixonado, provavelmente Salomão, e eles cantam amor um para o outro. Há na Bíblia um livro de canções de amor? Sim, há na Bíblia um livro de canções de amor, de pombinhos apaixonados, um homem e a sua companheira, na sua caminhada de amor, na sua história. E tem momentos que, de fato, para a gente revelar o que sente, a gente precisa mais do que palavras, a gente precisa cantar e fazer poesia para revelar o nosso coração. E isso é lindo, mas sobretudo isso é bíblico, isso é divino. Um homem apaixonado por uma mulher apaixonada por um homem, é profundamente de Deus. Está nos planos do Deus Criador de Gênesis capítulo 1 e 2, colocando o homem e mulher juntos, comprometidos, unidos, íntimos, com profunda e divina atração um pelo outro, para cumprir sua missão na terra, para a glória de Deus. E para a gente começar essa canção de hoje, que é a segunda canção, que vai do capítulo 2, a partir do verso 8, eu queria começar pedindo para Jean cantar. Jean tem músicas de amor, que ele mesmo escreve aí, muito provavelmente, não são genéricas. Ele devia estar pensando em Laure nessa hora, né? E eu vou pedir para a Jean cantar uma canção de amor para a gente. Então eu vou cantar para minha Sulamita. Eu tenho eu vou fazer aqui algo que para mim é algo bem difícil. É que eu tenho maior vergonha de mostrar minhas músicas, por incrível que pareça. E essa música eu escrevi para a Laura. Tem Cantares de Salomão, não tem? E tem Cantares do Jean. Segura, papai. Vai dar certo. Eu não ensaiei com os meninos, mas minhas músicas qualquer pessoa toca. Quando o sol beijar o mar ao amanhecer, quero estar ao teu lado
braços e me embriagar com teu amor, ficar em teus braços e me embriagar com teu amor. Teu amor é bem melhor que o vinho bom. Os teus beijos são bem mais doces que o mel da flor. As muitas águas não podem apagar o meu amor. As muitas águas não podem apagar o meu amor. Tal flor em meio ao espinho é a minha amada, mais linda que os lírios. Ofusca o brilho do sol, teu riso é como um farol, iluminando os meus dias, os meus dias, os meus dias. A minha amada é a mais bela do que todas que eu já vi, que todas que eu já vi. A minha amada é a mais bela do que todas que eu já vi, que todas que eu já vi. A minha amada é a mais bela do que todas que eu já vi, que todas que eu já vi. A minha amada é a mais bela do que todas que eu já vi, que todas que eu já vi. Tal flor em meio a espinhos é a minha amada, mais linda que os lírios. Uau! Laura, ele disse que teu brilho ofusca o brilho do sol, né? Amar é de Deus. Amar é intenso, porque foi Deus que colocou no coração do homem por uma mulher e de uma mulher por um homem. Uma atração que traz vida e multiplica a vida na terra. Vamos para Cânticos capítulo 2, a partir do verso 8. E nós vamos do capítulo 3 até o verso 5. Diz assim a palavra de Deus: ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outreiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela. Eis que estás de trás de nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, minha querida, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e a vide em flor exalam seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem,
Pomba minha que anda pelas fendas do penhasco, que no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque a nossa vinha está em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Faz-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas, sobre os montes escabrosos. De noite no teu leito, busquei o amado da minha alma, busquei e não achei. Levantei-me, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, buscarei o meu amado da minha alma. Busquei e não achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, então lhes perguntei: viste o amado da minha alma? Mal o deixei, encontrei logo o amado da minha alma, agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que eu fiz entrar na casa da minha mãe, na recâmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis o amor, nem desperteis o amor, até que ele o queira. Com a Bíblia aberta nas mãos, nós vamos caminhar ao longo dessa poesia, nesse sermão, nós orássemos juntos. Pai, nós estamos diante de um cântico de amor que o Senhor nos entregou, celebrando o amor de um homem pela sua mulher, de uma mulher pelo seu amado. Por isso, Senhor, nesse momento nós, diante da tua presença estamos, pedindo que o Senhor inspire o nosso coração, pelo teu Espírito, Senhor, nessa hora. A mim, que ensino a tua palavra, exponho a tua palavra, e aos irmãos que ouvem a tua palavra e meditam nela, que o teu Espírito possa fazer com que essas palavras encontrem eco no mais profundo da nossa alma e seja transformadora para a nossa vida e para os nossos dias. Uma obra que não é da carne, não é do homem, não é da nossa racionalidade, mas sobretudo é uma obra do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. O tema para esse segundo cântico do Cântico de Salomão, eu estou dando de idas e vindas do amor. O primeiro cântico, que vai do capítulo 1 até o verso 2, capítulo 7, ele é um cântico que fala de desejo, de paixão, de intensidade, de um olhando para o outro com profundo desejo e amor. Mas no capítulo 2, agora começam as primeiras crises e inseguranças, começam as idas e vindas naturais da relação de amor de um homem com a mulher. E uma das coisas interessantes da Bíblia é que a Bíblia ela não maqueia a realidade, como às vezes a gente gostaria ou acha que ela deveria fazer. A Bíblia, ela mostra a realidade dos fatos. Por exemplo, ela nunca escondeu os pecados de Davi no seu assassinato a Urias e no seu adultério com Batseba. Ele não escondeu os pecados de Abraão pela sua incredulidade, de Moisés na sua incredulidade, a impaciência. Ele não esconde os pecados de Pedro, que o negou no final da caminhada de Jesus aqui, antes da sua ressurreição, antes da cruz. Ela é muito transparente com a realidade para mostrar que o personagem principal da nossa história, da Bíblia, sobretudo, é Deus. E aqui, quando ele está trabalhando a ideia do amor de um homem pela mulher, ele é transparente para mostrar que o amor, ele é lindo, ele é uma correspondência apaixonante,
provocante, intensa, de admiração, de elogios, de desejo, de desfrute. Mas, tanto aqui no capítulo 2, como no capítulo 7, ele vai mostrar alguns momentos de crise nessa relação. Vai mostrar alguns momentos onde aparecem inimigos do amor. E por isso eu intitulei esse sermão de idas e vindas do amor. E o que diz a cultura popular sobre isso? Isso já é bem da nossa realidade. Por exemplo, quantos filmes a gente não vai encontrar de comédia romântica que vão tratar dessas idas e vindas do amor? É até o título de um filme aí com Sandra Bullock, né? E outros. Um filme nacional, entre idas e vindas, a livros, e ao clichê da comédia romântica. A comédia romântica é aquela coisa de um homem que encontra uma mulher e eles se apaixonam, e agora o que acontece? Dá tudo errado. Acontece um problema, ele tem que mudar de cidade, ela tem que voltar para algum outro lugar, e tem aquela cena clichê, no final de tanta confusão, eles já acham que não tem mais jeito, e a pessoa está indo embora para pegar um avião, e aí ele entra num táxi desesperado, e todo mundo ajuda, e ele vem correndo, sobe em cima, grita para a mulher, não vá, e eles voltam e se abraçam, não é assim, né? Comédia romântica. A cena do avião é clássico, né? Correndo no aeroporto, demonstrando essas idas e vindas e crises da relação de quem se ama de verdade, com sinceridade. O amor de verdade não quer dizer que não há idas e vindas, que não há acertos e erros, que não há inimigos e guerras. Por exemplo, a minha série predileta é Friends. Alguém aqui conhece Friends? Não, Friends é antiga, né? Década de 90, né? 2000. Não é do teu tempo não, né? Eu já gostava de Friends na época, mas eu tinha que assistir dia de sexta-feira à noite, esperar. Só podia sair de casa para passear depois que passasse o episódio de Friends, né? Sexta-feira à noite. Mas agora com HBO, eu consigo assistir no meu ritmo, né? Eu já assisti Friends na HBO várias vezes. Eu gosto muito de Friends. Eu me sinto parte, eu me sinto ali um dos elementos de Friends, o sétimo, né? E o casal principal, lógico, tem o Chandler e a Mônica também, mas o Ross e a Rachel, que é a Jennifer Aniston, é o que era para ser o casal principal ali, né? Do romance. E é clássico na cultura popular, idas e vindas. Por exemplo, o Ross era apaixonado pela Rachel quando eles eram adolescentes na escola, no ensino médio. Aí ele era nerd, nunca teve coragem de chegar nela. Teve um dia que ele ia levando ela para uma festa, o prom, né? Aquela festa de formatura, e no final das contas não dá certo, e tem a filmagem, ele todo triste, mas ele ainda adolescente. Eles se encontram depois de adulto, quando a Rachel ia casar com um dentista e acaba fugindo no altar, e eles se reencontram e reaviva o amor, e aí começa a vir aquela paquera todo de novo. E aí quando ele ele é todo nerd, né? Ele é paleontólogo, né? Aí quando ele decide que ele vai se declarar para Rachel, ela aparece com Paolo, o namorado, né? Aí quebra o clima, e agora não deu certo. E aí vai a história, ele fica com raiva de Paolo, e essa história. Mas um dia ela acaba com Paolo e tal, e eles acabam se tendo um flerte maior e se declarando, mas a Rachel fechada. Mas um dia a Rachel decide que ela vai se declarar. Nisso, o Ross tinha ido fazer um curso na China. E aí ela vai buscar ele no aeroporto, cena do aeroporto clássico, né? Com rosas e tal. E quando ele desce do avião, ele está com a Julie. Arranjou uma namorada, né? E aí agora ele está com a Julie. Agora quem está sofrendo é a Rachel, porque o Ross está com a Julie. E até que eles vão ter o beijo clássico, né? Aquele
que é na porta da cafeteria, depois que eles brigam. Vocês sabem que eu já assisti várias vezes, então eu sei tudinho, né? Aí depois que eles estão namorando, ela arranja um emprego com o Mark para trabalhar na Bloomingdale, se eu não me engano. Aí Ross fica com ciúme do Mark e eles acabam acabando por causa do Mark. Aí, quando eles estão na break, eles estão separados, Ross acaba ficando com uma moça um dia. Aí a Rachel não quer mais ele. Aí ele fica dizendo, mas nós estávamos acabados. Eu sei que aí a Rachel não... E aí vai nessas indas e vindas, tem várias, né? Mas para mostrar que é assim que a cultura popular mesmo identifica o amor. Como essas indas e vidas e acertos e erros. Até que no final, entre outras, né? Ele ainda vai namorar a Emily, etc. Até que no final de tudo, eles acabam casando e se tornando felizes para sempre, né? É assim que a gente identifica o caminho do amor, idas e vindas. E aqui a gente está nas nossas canções de amor, a Bíblia falando sobre romance. Qual a visão bíblica que tem nessa relação de um homem com uma mulher? E esse é o movimento do segundo cântico. Qual é o movimento do segundo cântico? E aí eu preparei uma lógicazinha no movimento do segundo cântico, que... Pode passar, Lucas. Que ele começa correndo atrás dela. Ele diz assim, me acompanhe. Ele vem como saltando sobre os montes. Pode passar, Lucas. Pulando sobre os montes. Pode passar, já estou lá na frente. Ele vem saltando sobre os montes para encontrar ela, mas ela se esconde. É a segunda parte do 2,14. Ela fica como uma pomba escondida por entre as frestas das montanhas. Ela cobre o seu rosto. Aí, no meio, no clímax da poesia, eles advertem das raposinhas inimigas da primavera. Depois, é ela que corre, ele se esconde. Agora aparece ele indo trabalhar e ela sem saber aonde ele está. E aí ela corre atrás dele. Então primeiro, ele corre atrás dela, ela se esconde. Poesia adverte das raposinhas. Ele se esconde e ela agora corre, sai andando. Ela é até reprimida pelos guardas. E depois, no final, como uma boa comédia romântica, eles se reencontram, se reconciliam e vão para a recâmara da comemoração. E aí diz que ela agarra ele e não solta mais. E é isso então que diz a segunda canção. A segunda canção diz que o amor, mesmo ardente e intenso, ele também atravessa desafios e precisa de cuidados para ser preservado. E por isso nós separamos essa ideia no segundo cântico das idas e vindas do amor. Vamos trabalhar assim, do verso 8 a 13, desfrute o amor. Do verso 14 a 15, proteja o amor. Do verso 16 até 3,5, preserve o amor. Vamos então para a caminhada entre idas e vindas do amor. Em primeiro lugar, desfrute do amor. Ele começa, verso 8, fique com a sua Bíblia aberta. Ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes. Ele começa com a ideia de uma gazela, ou de um gamo, né, que é o masculino da gazela. E ele está pulando sobre os outreiros. São dois versos paralelos, né, falando dessa gazela saltitante, animada, festejando, indo na direção da amada, agitado, atabalhoado, intenso. E ela diz, o meu amado é semelhante ao gamo, ao filho da gazela. Eis que ele está por detrás das nossas paredes, observando. Sabe quando você pega alguém te olhando de relance, quando alguém está apaixonado, olhando por entre as frestas, de cantinho de olho para a amada ou para o amado, ela vai dizer, espreitando pelas grades, final do verso 9, essa ideia de alguém que está apaixonado
entrelaçando o amor numa ideia de que é tempo de chegar o amor, é o que vai dizer o verso 11 lá na frente, porque eis que o inverno já passou, cessou a chuva, aquele tempo de sequidão, de carência, esse tempo se foi, porque apareceram as flores da terra, verso 12, era o tempo das flores, é o tempo que começou a desabrochar a beleza, os cheiros, as cores, o tempo de cantarem as árvores, era o tempo de cantar chegou, a voz da rola se ouve em nossa terra, os pássaros estão cantando, é a ideia romântica, o tempo do amor chegou. E aí, a primeira parte é que quando o tempo do amor chegou, estamos empolgados. Como uma gazela saltitante, né? Aquela cena de filme, né? Ele deixa a moça em casa, aí quando ela entra, ele começa a sair dançando, né? Empolgado. Como é bom esse tempo, quando o amor chega e a gente está atabalhoado. Vai para os primeiros encontros nervoso, não sabe o que diz, fala besteira, né? É o tempo do amor que é chegado, e é assim que a própria Bíblia vai descrevendo a relação de um amor que vai sendo construído, essa empolgação, o frio da barriga de se encontrar, esse nervosismo, essa empolgação de que encontrou, e ele descreve isso como essa gazela saltitante. Ele como uma gazela saltitante, ele descreve como esse olhar por entre as frestas, por entre as grades. Eu me lembro de chegar, ainda Rossana com seus 16 anos, e a gente chegava na igreja e eu sabia onde ela estava sentada. Não, Jean? Eu sabia de tudo, e ainda bestado ainda na fé, né? Aí fazia aquele tipo de oração assim: Senhor, se ela vier de vermelho, é uma confirmação de que ela é a minha. Aí ela vinha só com um pitó vermelho lá atrás, ele está vendo, é de Deus, né? A gente é meio bestado, né? Assim, empolgado, e se entreolhando. É essa ideia que está sendo transmitida aqui. Mas também essa ideia de que a primavera chegou, que ele descreve essa ideia de há um momento que o amor se desperta, sabe, essa coisa de não sei de onde veio, mas aquilo entrou como um vulcão no meu coração. O Saul diz que quando ele chegou para Luciana, que ele que conta essa história, né? Diz que ele disse para ela assim: olha, eles começaram a sair e tal, mas ele crente, pedindo oração, Luciana ainda recém-convertida. Luciana diz assim: rapaz, esse rapaz é muito mole, ele não diz nada, ele só saindo comigo, né? Essa versão ele não queria que eu contasse, né? Mas aí chega um dia, quando ele se sente seguro para fazer, aí ele diz assim: eu quero dizer que eu vou casar contigo, eu queria saber se tu quer casar comigo. Assim que ele chegou para ela, aí ela, né? Sabe, esse vulcão que desperta dentro de você, essa primavera que chega. E aí ele descreve assim, como esse momento onde as flores, o inverno cessou, a chuva passou, o tempo de sequidão passou, e agora, verso 12, aparecem as flores na terra. Tem coisa mais linda do que flor? A gente não associa o amor à flor chegando, né? As flores, a rosa, nos seus cheiros, nas suas cores, na sua beleza, no seu charme. É assim que ele descreve. É a época que a gente está olhando passarinhos, né, cantar. A gente escuta fácil. A gente está assim, abestalhado de amor, né? É essa descrição que o autor de Cânticos dos Cânticos faz. E ele diz que esse é o tempo de cantar. Sabe aquele tempo que a gente está cantando no banheiro, que a gente tem uma música que ela não sabe, mas a gente canta para ela aqui na nossa cabeça, né? Chegou o tempo do amor. O que a cultura popular diz isso? Eu não sei, tem um cantor da cultura popular de uma voz marcante, Tim Maia. Ele canta uma questão parecida com essa, quando ele diz assim: é primavera, te amo, é primavera, hoje o céu está tão lindo,
a chuva. Ele apaixonado, dizendo: olha, é o tempo da primavera chegou. E o coração dele está radiando para se entregar de amor. É esse o tempo. É a beleza do amor. Eu quero fazer algumas reflexões aqui sobre isso, porque a gente às vezes é muito cheio de dedos, de um puritanismo que não está na Bíblia, sobre a relação do homem com a mulher. Não, a relação do homem com a mulher é lindo. Paixão é lindo. O desejo do homem pela mulher, da mulher pelo homem é bíblico. E é interessante, inclusive, que o personagem principal do Cântico dos Cânticos é a mulher e não o homem, inclusive. É a Sulamita. E um moço olhar para uma moça se encantar pela moça, os adolescentes, isso é de Deus. A gente não precisa ficar achando que eu me encantar por um rapaz se encantar por mim, isso é errado. Não, isso faz parte da natureza que Deus nos criou. Deus nos criou com essa chama dentro de nós, para que a gente cumpra o propósito dele de formar família, da beleza da família. E como é que Deus coloca dentro de nós essa energia que nos leva a nos unir a uma mulher, e uma mulher a um homem, de maneira tão poderosa? Foi Deus que plantou essa chama no nosso coração. E a Bíblia descreve essa chama como flores que no dia da primavera desabrocham na nossa alma. A beleza, a Bíblia vai dizer as 6 coisas que não entendo, e a sétima, ela é mistério demais para mim. Qual é a sétima? Ele diz: o caminho do homem com a sua donzela. A Bíblia vai descrever como: que caminho lindo, divino, misterioso. Por isso que eu sou entusiasta do amor. Os jovens que eu pastorei sabem disso, inclusive. Do amor, da maneira que Deus planejou. A gente tem uma mania só de dizer, de querer ensinar, achando que o jeito certo de ensinar é ficar só mostrando o que está errado. Isso está errado, está errado, está errado. Está errado o sexo se for assim. Se o sexo homossexual é errado. O sexo antes do casamento é errado. E de fato, não estou dizendo que não é, mas como é que a Bíblia trabalha? A Bíblia trabalha mostrando, em vez de só ficar mostrando o negativo, ela trabalha no livro de Cantares, especialmente a beleza do positivo, a beleza do que Deus planejou, de fazer um caminho de amor intenso, de um homem, de uma mulher, que lhe leva a ficar bobo, cantar pelas praças, com borboletas na barriga e flores no coração. Viva o amor, é de Deus. Mas o texto continua, porque o caminho do amor não é só de idas, é de idas e vindas. E esse amor, ele passa por desafios. E você que ama sabe disso, ou você que já experimentou sabe disso. Que a gente tem borboletas na barriga, mas tem dia que as borboletas na barriga, essa chama desse vulcão que explode dentro da gente, parece se transformar num vulcão de raiva, né? de disputas, de guerras. E aqui ele começa a mostrar alguns momentos de idas e vindas dele. Do verso 14 e 15, ele vai falar sobre a importância de proteger o amor. E ele vai trazer alguns perigos do amor. Quais são alguns perigos desse amor? O primeiro perigo do amor, na poesia, está no verso 14, que são o distanciamento. Esses perigos e essas disputas dentro do amor, elas às vezes são muito sutis, e é assim que especialmente esse cântico trabalha. Ele trabalha que os problemas do amor, ou os perigos do amor, não são os grandes problemas, são os pequenos problemas. E ele vai descrevendo a partir do verso 14, quando ele vem pulando sobre os montes apaixonado, ele encontra uma mulher escondida entre as fendas dos penhascos. Aí ele diz, verso 14: pomba minha que anda pelas fendas dos penhascos.
A gente pode parecer, a princípio, por que isso não é uma ideia positiva do amor, da atração? Por quê? Porque baseado no restante do cântico, você vai ver que o restante do cântico tem muitas buscas e guerras e reconciliações. Então, a partir disso, do final da poesia, a gente começa a entender que logo no começo, esses sinais aqui já são sinais de sinais de estranhamentos entre o casal. E ela, em vez de receber aquela gazela saltitante de braços abertos, ela está escondida por entre as fendas do penhasco, e ele está falando essa poesia como quem diz: não foge de mim. Quando ele vai dizer no verso 14: pomba minha que anda pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Tanto que no final desse verso ele diz: mostra-me o rosto. A ideia de alguém que se escondeu, seja por máscara, seja dentro de cavernas. E o primeiro perigo das relações é que quando a gente tem as chateações, as amarguras, não é que a gente grita. Às vezes tem coisa que mata mais do que a gritaria. Às vezes a indiferença. Ela começa a dar os primeiros sinais. Em vez da gente lidar com as nossas diferenças, com as coisas que a gente não concorda, ou por uma atitude que te desagradou, em vez de você lidar de maneira madura com diálogo e perdão, você simplesmente se retrai, se esconde. E quanto mais o tempo vai passando e você dentro do esconderijo, mais fria vai se tornando a relação. Aquele perigo que parece ser uma bobagem, eu só vou ficar na minha, vai construindo um muro de separação. Por isso, o segundo perigo é a falta de transparência. Quando ele diz: mostra-me o rosto. Ela está com máscaras, encoberta por máscaras. E às vezes a gente acaba entrando numa relação de amor mascarado, onde a gente não sabe de fato o que pensa o outro, porque a gente não tem diálogo, transparência o suficiente. Tudo isso parece ser detalhe que você pode conviver até com ele por meses, dias ou anos, mas são pequenos perigos que vão construindo os caminhos da destruição do amor. E ele diz: sai dessas fendas, tira as máscaras, mostra-me o rosto, eu quero te ver. A relação de amor saudável precisa de transparência. Alguns sinais que precisa ser repensado agora entre vocês. A gente precisa ter liberdade para olhar o celular um do outro. A gente precisa ter liberdade de saber, a gente não tem que ter senha, marido e mulher. A gente tem que ter sinceridade para dizer o que pensa, criar um ambiente onde o que eu penso tem um ambiente de diálogo, de transparência, onde a minha mulher sabe o que eu penso e eu sei o que ela pensa. Precisamos ser íntimos como Deus planejou. Gênesis capítulo 2 vai dizer o quê? E eles estavam nus e não se envergonhavam. A gente tem que ter uma vida transparente, nua, um para o outro. E aí o outro inimigo está no verso 14 ainda, o silêncio. Ele diz: faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Ele está buscando ela, e ela não quer conversa. Ela não está de muitas palavras, ainda que as palavras já foram usadas no capítulo 1, para declarar amor um pelo outro. Agora não se ouve mais a voz dela. E ele diz: me faz ouvir tua voz. Necessidade, o casamento, a relação de amor precisa de um ambiente de diálogo. E quando se dá início ao silêncio, às vezes o silêncio pode parecer que está tudo bem, porque a gente não está brigando, mas você está pavimentando um caminho para o fim do amor, para o fim da relação.
Por isso, pode passar, construa uma relação de diálogo. Às vezes é chato dialogar, às vezes é difícil dialogar, às vezes é difícil ser transparente, às vezes é difícil sair da fenda, da rocha, escondido, para não brigar, mas é necessário. E se você não consegue, procure ajuda. Procure ajuda de um conselheiro, de um amigo, de um parente, do líder de célula, do pastor, mas procure a ajuda de alguém que não vai fazer milagre, alguém que vai só te ajudar a conversar, a vocês dialogarem, a serem transparentes, a saírem das fendas, das rochas. E aí ele vai dizer que as pequenas coisas que são os inimigos do amor. Verso 15: apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Os nossos inimigos do amor não é as grandes coisas. É o que a ideia está sendo trabalhada aqui. Existem pequenas... O que destrói uma plantação? A gente não é da região de plantação, a gente mora em lugares urbanos, mas ele diz assim, sabe quando as vinhas estão em flor, haviam pequenas raposinhas que destruíam e que comiam as flores, ou seja, se ele come as flores, não terão frutos. E o que eles precisavam fazer? Eles precisavam catar aquelas raposinhas para que eles não destruíssem a flor que gera frutos. E ela usando a metáfora da vinha para o amor, ele diz, nós temos raposinhas que são também nossos inimigos, pequenas coisas. E eu elenquei alguns problemas pequenos que se tornam grandes problemas. Toalha molhada do lado na cama. Já percebeu que a pessoa que joga a toalha molhada na cama nunca joga do seu lado? Não é? Ela sempre joga do lado do outro, não sei porquê, né? Outro motivo, pasta de dente espremida no meio. Por que se faz isso? Não entendo, eu não consigo entender. Porque todo dia de manhã eu tenho que ajeitar a pasta. Por que todo mundo não pode fazer xixi na tampa? É tampa que chama? Não, é no assento, né? E lógico, esse aqui, eu estou sendo caricato aqui nos exemplos, mas são pequenas coisas, é uma brincadeira, se você perceber, agora se você, às vezes, a gente vai conversar com algum casal que está brigando, e aí eles já estão para se matar, aí você pergunta assim, mas como é que tudo começou? É porque eu estava me vestindo para um casamento, eu me atrasei, eu cheguei atrasado e ele disse que eu não presto para nada, e não sei o quê. Tudo começou por causa de um atraso na roupa, que não sei o quê, que tu não presta, e tu, que é igual tua mãe, vagabundo. Mas o problema era um probleminha de nada, de um atraso, de vestir uma roupa. São pequenas coisinhas que destroem a relação. São pequenas raposinhas. E aí eu vou dizer para você, quer preservar o amor? Catem as raposinhas. Acabem com as raposinhas. Quais são as raposinhas pequenas do seu relacionamento? Coisas pequenas que atrapalham a relação de vocês. Por fim, entre idas e vindas do amor. Do verso 16, reconciliem-se. E aí começa uma busca pela reconciliação. Depois dessas brigas, idas e vindas, esconderijos, e falta de diálogo, e frieza, e falta de transparência, e tudo isso, chega uma hora que ela se toca, e agora é ela que vai atrás dele. A partir do verso 16. Ela que sai correndo atrás dele. Aí ela diz, o meu amado é meu e eu sou dele. Tem hora, gente, que a grande questão é essa. Sabe por que a gente tem que se reconciliar quando a gente brigar? Porque a gente tem que ter ali a clareza que na nossa
relação de aliança. Eu sou dela e ela é minha e eu não abro mão. Isso tem que ficar muito claro entre nós. Por isso que a palavra, por exemplo, divórcio, vou dar um exemplo, não tem que ser nem pronunciado numa briga. Eu sei que dá vontade de dizer, não dá mais, o melhor é separar. Não. Essa raposinha é a primeira que tu tem que jogar no fogo. Não tem essa palavra. Sabe por quê? Porque a palavra é assim, tu é minha, eu sou teu. E por isso ela diz, tem uma hora que ela diz assim, eu sou do meu amado e ele é meu. Nós somos um do outro. Sabe quando é que... Aí ela, o que é que ela faz? Aí ela diz, verso 17, antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, meu amado. E aí eu chamei isso de, quando é que a gente tem que se reconciliar? O quanto antes. Antes que refresque o dia, antes de anoitecer, antes que o sol se ponha sobre a ira, corre lá, porque depois, quando a gente vai deixando o tempo e os distanciamentos e os esfriamentos, o perdão vai ficando muito mais difícil. Quando a amargura vai se incrustando na alma, a relação vai ficando muito pior. Por isso, no final do verso 17, ele diz, volta, meu amado, faz-te semelhante ao gamo. De novo, diz, volta, faz-te semelhante ao gamo. Os filhos da gazela sobre os montes escabrosos. Antes ele vem, agora ela está pedindo volta. Busca. Sabe, o leite derramou, a confusão aconteceu, os distanciamentos aconteceram. Engole o orgulho. Ei, moço, engole o orgulho. O nosso Senhor Jesus, ele não julgou com usurpação ser Deus. Antes ele se esvaziou, tornando forma de servo, se submetendo à cruz. É isso que é viver no Evangelho. Evangelho não é viver uma vida de orgulho. O Evangelho é viver uma vida de cruz. Jesus, ele ia sendo ultrajado, maltratado por aqueles que ele veio amar. E o que ele veio amar, o rejeitou. Eles o rejeitaram de tal maneira que falaram toda sorte de coisa contra eles. Pior, os espancaram, humilharam e colocaram na cruz. E ele foi como ovelha muda ao matadouro, por amor. Busca a reconciliação. Sabe por que a gente perdoa? A gente perdoa porque é o que o Evangelho faz em nós. Quem somos nós? Eu e você não merecemos nada. Para falar a verdade, a gente merece sim. Sabe o que a gente merece? O inferno. É isso que eu mereço e que você merece, porque somos pecadores. Mas por que a gente não recebe isso? Porque Jesus morreu naquela cruz para nós, para nos perdoar. E todo aquele que crê recebe perdão, graça. É aquilo que a gente não merece, graça, vida eterna, reconciliação com Deus. Jesus morreu naquela cruz para nos reconciliar com o Pai. O apóstolo Paulo vai chamar isso de ministério da reconciliação. Viver uma vida do Evangelho é viver uma vida de reconciliação. Tanto que ele vai dizer como é que, numa parábola, um homem que devia uma conta impagável, aí ele chega até o rei e recebe perdão, e um outro devia um pouquinho, ele não perdoa. Aí vem aquele maior e coloca ele na prisão por não ter perdoado, tendo sido perdoado primeiro. Essa é a lógica do Evangelho. O Evangelho é vivemos uma vida de perdão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente casa, são dois pecadores que falaram sim um ao outro. Saiba disso. E quando dois pecadores dizem sim, é o tema de um livro muito bom, inclusive,
Só existe uma maneira da gente viver se for baseado no Evangelho. E o Evangelho é a mensagem do perdão de Deus e do perdão uns aos outros. E quantas vezes a gente tem que perdoar uns aos outros? 70 vezes 7. E como é que a gente faz isso? O que diz o Evangelho? A gente faz isso no poder da carne? Na nossa boa vontade? A gente faz isso no poder do Espírito. É de joelho no chão. É dizendo: Senhor, eu não aguento mais ele. Não é dizendo mais para ela: eu não te aguento mais. É se ajoelhando diante do Senhor e dizendo: Senhor, eu não aguento. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, me muda e muda ele. Porque o casamento só é possível ser um cordão de 3 dobras se for no poder de Deus. E aí eu digo para os jovens, inclusive: ah, pastor, então por que vocês implicam em a gente casar com um não cristão? Como é que vive assim com um não cristão? Como é que você vai viver? Ah, tem nada a ver. Não, tudo bem, agora vive assim. Vive um casamento do Evangelho com quem não está rendido ao Evangelho. Vive um casamento no poder do Espírito com quem não é cheio do Espírito, ou não está buscando ser cheio do Espírito. E por isso, empenhe-se no poder do Espírito. Verso 2 e 3. Olha como ela faz. Ela sai andando e buscando. Levantar-me-ei, rodearei a cidade pelas ruas, pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei, não achei. Encontraram-me os guardas e os que rodeavam pela cidade. Então lhe perguntei: viste o amado da minha alma? Ela sai buscando, corra atrás. Empenhe-se. É difícil reconciliar, eu sei. Empenhe-se, dedique-se. E quando você se encontrar com ele, faça como ela fez. Verso 3. Mal deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não deixei ir embora. E sabe como é que eu fiz? Eu levei para a recâmara da quarto da minha mãe e lhe dei uma taca. Quem está dizendo é aqui o texto, aqui eu vou ler. Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma, agarrei-me a ele e não deixei ir embora, até que o fiz entrar na casa da minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Agarra ele, agarra ela. E reconstruam a unidade do amor, a transparência. Não estou dizendo que isso é fácil, não estou dizendo que isso é passe de mágica, eu estou dizendo que isso é uma construção, que a Bíblia reconhece que é verdade. As idas e vindas não é fácil, mas a gente pode viver assim em Deus, porque reconciliação é o estilo de vida do cristão, é a mensagem do Evangelho. É o que nós vivemos em Cristo. Assim, eu queria concluir essa reflexão. Que assim são as idas e vindas do amor. O amor pode ser desfrutado. Mas o amor precisa de proteção, de investimento. E o amor precisa ser preservado pela reconciliação, sempre. Não existe amor duradouro sem perdão e reconciliação. Não existe. Não existe nenhuma relação duradoura sem perdão e reconciliação. Não existe. Porque somos pecadores. Por isso, precisamos viver casamentos no Evangelho em Jesus. Jesus
é o Deus da reconciliação. E nós somos os seguidores do Deus da reconciliação. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, por cantarmos juntos o cântico de amor, das idas e vindas, dos delírios apaixonados, às brigas, indiferenças e friezas. Mas nós te pedimos, reaquece o nosso coração. Sabemos o quão difícil, somos pecadores, queremos desistir. Alguns já até desistiram, Senhor. E nós queríamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas amarguras, mágoas. Somos pecadores e sabemos que os nossos pecados não te surpreendem. Sabemos que os nossos pecados não chocam, porque o Senhor sabe quem somos. O que nós fazemos é entrar na tua presença, Senhor, para dizer: tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas friezas, amarguras, teimosias, orgulho, brigas. Tem misericórdia de nós. Mas nós queremos aprender a viver casamentos do Evangelho. Para aqueles que vão construir um casamento futuro, que essa mensagem, Senhor, entre no coração deles, no desejo de viver casamentos no Evangelho. Para aqueles que estão casados nesse momento, Senhor, que o Senhor possa guardar e proteger. Para aqueles que estão magoados e feridos, o Senhor possa trazer poder no teu espírito, para ter coragem de dar uma nova chance, uma nova conversa, para buscar em Deus. Para aqueles que se separaram e o casamento já acabou, que o Senhor possa dar graça e misericórdia, para caso venha uma nova experiência de casamento, eles possam fazer de uma maneira diferente, Senhor. Ah, Senhor, porque sabemos que sem Ti, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, quem somos nós? Mas te pedimos, meu Deus, que o Teu Espírito nos ensine a ser um testemunho para esse mundo, de casamentos que refletem o Evangelho, que se amam, que se perdoam e que permanecem aliançados até o fim das nossas vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Levante suas mãos para os céus, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.